Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a vida que antes fazia sentido começa a parecer estrangeira. Nada está explicitamente errado, mas tudo soa fora de lugar. Você continua acordando, cumprindo tarefas, respondendo ao mundo e ainda assim sente que algo essencial se perdeu no caminho. Essa sensação não é confusão, não é fraqueza, muito menos um erro pessoal. É o início de uma ruptura interior. Quando a alma começa a despertar, ela primeiro se cala, observa, e então provoca um desconforto profundo, como se dissesse: isso não é mais suficiente. O mundo segue igual, mas você não. Há um vazio que não se preenche com distrações, conselhos ou força de vontade. E talvez o maior engano seja acreditar que esse vazio precisa ser eliminado. Na verdade, ele é um espaço sagrado, um intervalo entre quem você foi e quem começa a emergir. O despertar não chega como luz imediata. Ele chega como estranhamento, como perda de sentido, como uma pergunta sem resposta ecoando por dentro. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas acreditam estar perdidas, quando na verdade estão sendo chamadas para dentro. Durante anos, você aprendeu a ser quem o mundo precisava que você fosse. Adaptou gestos, emoções, escolhas e até sonhos. Criou uma identidade funcional, eficiente, aceitável, compreensível. A mente fez o que sabia fazer. Organizou, protegeu, construiu narrativas para sobreviver. Mas chega um tempo em que essa construção começa a pesar. A mente, por mais brilhante que seja, não suporta carregar uma vida inteira que não nasce da alma. Surge então um cansaço diferente. Não é físico, é existencial. Pensar dói, decidir confunde, continuar exige um esforço que já não parece legítimo. Esse é o momento em que a mente começa a falhar, e isso não é um defeito, é um limite necessário. Quando a mente perde o controle, algo mais profundo tenta assumir a condução. A alma não fala em frases lógicas. Ela se expressa por sensações, símbolos, sonhos, inquietações. O problema é que fomos ensinados a confiar apenas naquilo que pode ser explicado, e o despertar exige exatamente o oposto, atravessar o território do não saber. A mente resiste, questiona, tenta consertar, mas a alma não quer ser consertada. Ela quer ser ouvida. Talvez você esteja vivendo um período de dor emocional sem causa aparente. Relações perdem o brilho, caminhos antigos já não chamam, o entusiasmo se dissolve e silenciosamente surge a culpa. Por que não consigo ser grata? Por que não consigo simplesmente continuar? A dor do despertar não é punitiva, ela é iniciática. Assim como antigas tradições simbólicas exigiam atravessar a escuridão antes do renascimento, a psique humana também precisa morrer em partes para se transformar. O sofrimento surge quando resistimos à transição, quando tentamos manter viva uma identidade que já cumpriu seu papel. A dor não está dizendo que você falhou. Está dizendo que algo dentro de você cresceu além da forma antiga. Toda expansão interna exige ruptura, e toda ruptura provoca medo. Mas o medo não é sinal de perigo, é sinal de passagem. Quando você sente que está desmoronando por dentro, talvez esteja apenas deixando de sustentar estruturas que não são mais verdadeiras. O despertar não acontece apesar da dor, ele acontece através dela. O chamado interior não se impõe. Ele não grita, não ameaça, não obriga. Ele insiste. Surge em pensamentos recorrentes, em uma sensação persistente de que há mais, mesmo sem saber o quê. Ele se manifesta quando você está sozinha, quando o silêncio pesa, quando o mundo externo perde autoridade sobre suas escolhas internas. Esse chamado não oferece mapas, ele oferece perguntas. E talvez a mais inquietante seja: quem você seria se não precisasse provar nada a ninguém? O despertar começa quando essa pergunta passa a doer mais do que o conforto de permanecer igual. O chamado interior não exige respostas imediatas. Ele pede coragem para permanecer em contato, para não se anestesiar, para não fugir. A maioria das pessoas silencia esse chamado com excesso de atividade, relacionamentos rasos ou distrações constantes.
Mas quando você não consegue mais fazer isso, algo em você já atravessou um ponto sem retorno. E isso não é perda, é maturação da consciência. Uma das fases mais desconcertantes do despertar é a perda de identificação. Você olha para si e não reconhece mais quem era. O que antes definia você, papéis, títulos, certezas, agora parece distante. Essa dissolução assusta porque fomos ensinados a nos apegar a identidades como âncoras. Mas a identidade é apenas uma roupa psíquica. E chega um momento em que ela aperta. O desmoronar não acontece para te destruir, mas para te libertar da necessidade de sustentar uma imagem. Quando a identidade cai, surge o vazio. E o vazio não é ausência, é potencial. É nele que algo mais autêntico pode nascer. Mas antes, é preciso suportar o não saber quem se é. Poucos conseguem, por isso muitos retornam para versões antigas de si mesmos. O despertar exige atravessar essa terra sem nome, sem rótulos, sem garantias. É um processo solitário, mas profundamente verdadeiro. Quando a identidade antiga se desfaz, algo precisa ocupar o centro. E esse algo não é mais externo. A alma passa a assumir o papel de guia. Mas a alma não orienta por recompensas imediatas. Ela orienta por coerência interna. Você começa a sentir quando algo não vibra em verdade. Começa a perceber quando uma escolha fere sua essência, mesmo que seja socialmente correta. Esse refinamento da sensibilidade pode parecer fragilidade, mas é exatamente o contrário. É força psíquica amadurecendo. A alma não busca aprovação, busca alinhamento. E esse alinhamento no início gera solidão, porque nem todos conseguem acompanhar esse movimento. O despertar, muitas vezes, exige afastamentos, silêncios e redefinições. Não por rejeição ao outro, mas por fidelidade a si. Um dos maiores medos durante o despertar é a sensação de que tudo pode ruir. Relações, estabilidade, sentido. A mente tenta negociar. Desperta, mas não muda tanto. Porém, a transformação verdadeira não aceita acordos superficiais. O controle precisa ceder. E isso é aterrador para uma consciência acostumada a prever, planejar e dominar. Mas o controle é uma ilusão necessária apenas até certo ponto da jornada. Depois, ele se torna prisão. Soltar não significa abandonar tudo. Significa confiar que a vida possui uma inteligência maior do que o medo. O despertar não te pede para destruir sua vida. Ele pede para vivê-la de forma mais íntegra. E isso exige coragem para não saber o próximo passo com clareza, apenas com verdade. Quando o despertar se aprofunda, o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser revelador. É no silêncio que você começa a escutar aquilo que sempre esteve abafado. Intuições sutis, emoções antigas, desejos esquecidos. O silêncio não traz respostas prontas, mas reorganiza a percepção. Ele devolve a você uma escuta interna que havia sido terceirizada ao mundo. Aos poucos, você percebe que não precisa correr, não precisa se explicar, não precisa justificar sua transformação. O silêncio se torna um aliado, um útero simbólico onde algo novo está sendo gestado. Despertar não é se tornar superior, não é enxergar tudo, não é viver em paz constante. Despertar é assumir responsabilidade pela própria consciência. É parar de culpar o mundo pela própria desconexão. É reconhecer sombras internas sem se identificar com elas. É escolher a verdade mesmo quando ela dói. O despertar não te afasta da vida. Ele te devolve a ela com mais presença, com mais inteireza, com menos ilusão. E isso exige maturidade emocional. Não há atalhos, não há promessas fáceis. Há apenas o compromisso silencioso de viver a partir de dentro. Se você chegou até aqui sentindo que algo em você reconhece essas palavras, saiba, você não está quebrada, não está atrasada, não está perdida. Você está despertando. E o despertar começa exatamente quando as antigas respostas deixam de funcionar. Honre esse processo, não o apresse, não o negue. Permita-se atravessar. Se este vídeo ressoou em você, permaneça. Este canal é um espaço para quem sente o chamado interior e escolhe escutar. Inscreva-se. Caminhe com consciência. O caminho não está fora.
Ele sempre esteve em você.